Em um restaurante luxuoso, um bilionário arrogante decidiu transformar uma simples garçonete no alvo de sua piada cruel. Porém, 5 palavras inesperadas dela fizeram todo o salão silenciar, como se o tempo tivesse parado. O que deveria ser uma brincadeira inocente desencadeou uma revelação capaz de derrubar impérios financeiros inteiros. E aquela mulher invisível, cansada de servir café, tornou-se a peça mais perigosa e imprevisível da noite. Antes de conhecer essa reviravolta arrebatadora, deixe seu like, inscreva-se e conte nos comentários de qual cidade você está assistindo a gente. A noite de sexta-feira em São Paulo tinha aquele brilho falso que só o dinheiro consegue criar. O restaurante Fasano, localizado nos Jardins, fervilhava com o burburinho de conversas entrecortadas por gargalhadas exageradas e o tilintar de taças de cristal. Ali, entre mesas cobertas por toalhas imaculadas e arranjos de flores que custavam mais do que um salário mínimo, circulavam pessoas que faziam questão de mostrar quanto valiam, ou quanto achavam que valiam. Mariana Silva equilibrava uma bandeja pesada enquanto atravessava o salão principal com a precisão de quem já havia feito aquilo milhares de vezes. Seus passos eram silenciosos, sua postura era impecável e seu rosto mantinha aquela expressão neutra que todos os garçons aprendem a usar como uma máscara. Era uma invisibilidade estudada, quase uma arte. Naquele universo de luxo e ostentação, ela era apenas mais uma peça da engrenagem, alguém que existia apenas para servir e desaparecer em seguida. Mas Mariana não era quem parecia ser. Sob o uniforme preto e branco, sob o cabelo preso num coque discreto, sob os olhos que evitavam contato direto, havia uma história que ninguém ali poderia imaginar. Uma história de traição, de ruína, de sobrevivência. Uma história que ela carregava, como quem carrega uma ferida que nunca cicatriza completamente. Enquanto servia água com gás em copos gelados, ela ouvia fragmentos de conversas. Negócios, sempre negócios. Aquisições milionárias, fusões estratégicas, movimentos de mercado. As palavras flutuavam pelo ar como se fossem triviais. Como se mexer com bilhões de reais fosse tão simples quanto pedir um prato no cardápio. Para aquelas pessoas, provavelmente era. No camarote do fundo, o mais cobiçado do restaurante, estava Rodrigo Mendes Albuquerque. 52 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno italiano que custava mais do que um carro popular e um relógio suíço que poderia comprar um apartamento. Rodrigo era o tipo de homem cuja presença ocupava mais espaço do que seu corpo físico. Quando ele entrava num lugar, as pessoas percebiam. Quando ele falava, as pessoas escutavam. Quando ele decidia destruir alguém, esse alguém desaparecia do mapa. Ele era conhecido como o tubarão do mercado financeiro brasileiro. Suas empresas controlavam desde construtoras até redes de supermercados, de fábricas de alimentos a plataformas de tecnologia. Rodrigo Mendes Albuquerque não apenas jogava o jogo do capitalismo, ele era o dono do tabuleiro. Naquela noite, ele estava acompanhado por seu grupo habitual, executivos de gravata impecável que riam de todas as suas piadas. Advogados que anotavam cada palavra como se fossem mandamentos sagrados. E seu sobrinho, Felipe Albuquerque, um jovem de 28 anos que havia herdado o sobrenome, mas não a inteligência do tio. Felipe tinha aquele ar de superioridade que só os que nunca precisaram lutar por nada conseguem ter. Ele ocupava um cargo importante numa das empresas do grupo familiar, não por mérito, mas por parentesco. Rodrigo estava relaxado, com a gravata ligeiramente afrouxada, um copo de uísque escocês de 40 anos na mão esquerda. Ele acabara de contar uma anedota sobre como havia adquirido uma empresa concorrente por um preço ridículo, aproveitando-se da desorganização dos herdeiros, brigando pela herança. A mesa explodiu em risos. Felipe bateu na mesa, quase derrubando seu próprio copo. Foi então que Mariana se aproximou pela primeira vez. Ela trazia uma garrafa de vinho tinto, um Brunello de Montalcino que custava alguns milhares de reais. Com movimentos precisos, ela apresentou o rótulo a Rodrigo, esperou sua aprovação com um leve aceno de cabeça, abriu a garrafa e serviu uma pequena quantidade para degustação.
Ele provou, fez aquela cara de conhecedor, acenou positivamente. Ela serviu os demais e se afastou. Invisível, como sempre. Mas Felipe, entediado e querendo chamar atenção, teve uma ideia que achou brilhante. Ele cutucou o tio com o cotovelo, um sorriso malicioso no rosto. Tio, você que é o gênio das finanças, por que não pede uns conselhos de investimento para ela? Felipe apontou com o queixo na direção de Mariana, que organizava pratos numa mesa próxima. Vai que ela manjou alguma dica quente de mercado enquanto servia cafezinho? A mesa inteira parou. Houve alguns segundos de silêncio antes que alguém começasse a rir. Depois outro. E logo toda a mesa estava tomada por gargalhadas. Não eram risos de alegria. Eram risos de crueldade daqueles que servem para diminuir alguém, para transformar um ser humano em piada. Rodrigo arqueou uma sobrancelha. Ele olhou para Mariana, depois para o sobrinho, depois de volta para Mariana. Uma chama de diversão cruel brilhou em seus olhos. Ele estava entediado, afinal. A noite estava boa, o vinho estava excelente, e um pouco de entretenimento às custas de uma garçonete não faria mal a ninguém. Pelo menos, não a ele. Sabe de uma coisa, Felipe? Rodrigo ergueu a voz o suficiente para que Mariana ouvisse. Você tem razão. Vamos perguntar. Ele estendeu o braço e estralou os dedos como quem chama um cachorro. O som ecoou pelo camarote. Mariana sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a expressão neutra. Ela sabia o que estava por vir. Já tinha passado por isso antes, de diferentes formas. Humilhação era parte do trabalho quando você servia pessoas que se achavam deuses. Ela se aproximou com a bandeja vazia nas mãos. Sim, senhor. Sua voz era baixa, controlada, educada. Rodrigo se recostou na cadeira, o copo de uísque balançando levemente na mão. Ele a olhou de cima a baixo como se estivesse avaliando um objeto. Você serve café aqui, não é? Sim, senhor. Entre outras coisas. Entre outras coisas, ele repetiu saboreando as palavras. Pois então, já que você circula por aqui, deve ouvir muita coisa interessante. Conversas sobre negócios, sobre mercado, essas coisas. Me diga uma coisa. Ele se inclinou para a frente, um sorriso brincando nos lábios. O que você acha de aquisições bilionárias? A mesa explodiu novamente em risos. Felipe praticamente caiu da cadeira. Um dos executivos derramou vinho na gravata de tanto rir. Era o tipo de humor cruel que pessoas ricas adoram, porque não custa nada a elas e diverte à custa de quem não pode revidar. Mariana deveria sorrir, deveria dizer algo como «Desculpe, senhor, não entendo dessas coisas», e se afastar rapidamente. Era o protocolo, era o esperado, era o seguro. Mas então algo aconteceu. Entre as gargalhadas, ela ouviu um nome. Um dos executivos comentou em voz alta, ainda rindo, sobre a grande aquisição que Rodrigo estava prestes a fechar. Uma empresa de tecnologia. O nome do vendedor foi mencionado casualmente, Bruno Cavalcante. O mundo de Mariana parou. Aquele nome era um fantasma que ela conhecia bem demais. Um fantasma que a havia destruído uma vez e que, aparentemente, estava prestes a fazer a mesma coisa com outra pessoa. Mesmo que essa pessoa fosse um bilionário arrogante que acabara de humilhá-la publicamente. Ela poderia calar a boca, poderia seguir em frente, poderia deixar Rodrigo Mendes Albuquerque cair na armadilha que Bruno certamente havia preparado. Seria até uma espécie de justiça poética. Mas Mariana Silva não era assim. Ela havia sido destruída por ficar calada quando deveria ter falado, por confiar quando deveria ter duvidado, por acreditar que lealdade seria recompensada com lealdade. Ela ergueu os olhos pela primeira vez olhando diretamente para Rodrigo. Sua voz saiu baixa, mas firme, clara como cristal. Você está sendo enganado. O silêncio caiu sobre a mesa como uma cortina pesada. As gargalhadas morreram instantaneamente. Alguém engasgou com o vinho. Felipe parou de sorrir, a boca ainda aberta em formato de risada congelada. Rodrigo Mendes Albuquerque não estava mais relaxado. Seu corpo inteiro mudou. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos em Mariana com uma intensidade que faria a maioria das pessoas recuar. Ele não estava mais brincando. O que você disse?
Voz dele era baixa, perigosa. Mariana sabia que havia cruzado uma linha. Não havia mais volta. Ela poderia tentar rir, dizer que foi uma brincadeira, correr para a cozinha e talvez ainda manter o emprego. Ou poderia mergulhar de cabeça no abismo que acabara de abrir. Eu disse que o senhor está sendo enganado. A aquisição que está prestes a fechar, com Bruno Cavalcanti, é uma armadilha. O nome caiu como uma bomba. Rodrigo ficou lívido. Não de raiva, mas de choque. Felipe tentou intervir, a voz aguda e irritada. Tio, essa mulher está completamente louca. Vou chamar o gerente e... Cala a boca, Felipe. Rodrigo cortou sem tirar os olhos de Mariana. Sua voz tinha aquela qualidade de aço que fazia adultos crescidos tremerem. Como você sabe esse nome? Porque eu conheço os métodos dele. Mariana sentiu seu coração disparar, mas manteve a voz firme. Sei como ele opera. Sei como monta suas fraudes. E sei que o senhor está prestes a comprar uma empresa que vai destruir seu império. Um dos executivos, um homem gordo de rosto vermelho, bateu na mesa. Isso é um absurdo, Rodrigo não vai ouvir. As teorias conspiratórias de uma garçonete, vai? Mas Rodrigo ergueu a mão pedindo silêncio. Ele era muitas coisas, mas não era estúpido. Havia algo na voz daquela mulher, algo na forma como ela falava o nome de Bruno Cavalcanti, que acendeu todos os alarmes internos de Rodrigo. Ele não tinha construído um império bilionário ignorando sinais de perigo. Explique, ele ordenou. E escolha bem suas palavras. Mariana respirou fundo. Ali estava, o momento que ela havia ensaiado 1000 vezes na mente, mas nunca pensou que realmente aconteceria. Não assim. Não num restaurante chique de São Paulo, cercada por pessoas que a desprezavam. A empresa que o senhor está comprando parece lucrativa no papel. Tecnologia de ponta, contratos com grandes clientes, projeções de crescimento impressionantes, mas é uma ilusão. Bruno Cavalcanti é especialista em criar empresas de fachada. Ele infla avaliações, usando contratos falsos com outras empresas que ele mesmo controla. Esconde dívidas enormes dentro de subsidiárias que não aparecem na auditoria principal. Manipula relatórios contábeis, usando reclassificações criativas, que são tecnicamente legais, mas completamente enganosas. A mesa estava em silêncio absoluto agora. Mariana podia sentir todos os olhos sobre ela, mas continuou. Quando o senhor fechar a compra, vai descobrir que herdou não uma empresa promissora, mas um passivo gigantesco. Dívidas que não estavam declaradas, contratos que não existem de verdade. E no momento em que isso se tornar público, as ações de todo o seu grupo vão despencar. Seus credores vão entrar em pânico, seus concorrentes vão atacar. E Bruno Cavalcanti, que terá saído da jogada com bilhões no bolso, vai estar esperando para comprar os pedaços do seu império por centavos. Rodrigo estava pálido. Não porque acreditasse completamente, mas porque o cenário que Mariana descreveu era exatamente o tipo de movimento que ele próprio já tinha feito com outros. Era brutal, eficiente e, se bem executado, praticamente indetectável até ser tarde demais. Isso é ridículo. Felipe tentou novamente, a voz esganiçada. Tio, ela claramente tem algum problema mental. Está inventando... Tem algum problema mental? Mariana virou-se para Felipe e, pela primeira vez, havia fogo em seus olhos. Não, Felipe, o que eu tenho é experiência, porque eu já vivi isso. Eu ajudei a construir a primeira versão dessa fraude há 6 anos. Eu era a analista financeira que desenvolveu o modelo. E quando tudo explodiu, fui eu quem ele colocou como culpada. O silêncio agora era absoluto. Até os garçons que passavam perto diminuíam o passo, sentindo a tensão no ar. Rodrigo se levantou devagar. Ele era alto, imponente, e quando ficava de pé, a maioria das pessoas se sentia pequena. Mas Mariana não recuou. Ela havia perdido tudo uma vez. Não tinha mais nada a perder. Quem é você? Rodrigo perguntou. Meu nome é Mariana Silva. Trabalhei na Cavalcanti Investimentos de 2015 a 2018. Fui uma das melhores analistas da empresa. Criei modelos de valuation, estruturei operações complexas, desenvolvi algoritmos de análise de risco. E quando Bruno Cavalcanti montou sua maior fraude, usou meu trabalho,
meu código, minha assinatura digital. Quando tudo veio à tona, ele tinha provas falsas mostrando que eu era a responsável. Perdi minha licença, perdi minha carreira, perdi meu nome. Ela fez uma pausa e sua voz ficou mais baixa, carregada de uma dor antiga. Desde então venho observando, esperando, trabalhando em silêncio, vendo ele repetir o mesmo esquema com outras vítimas. E agora estou vendo os mesmos padrões, as mesmas estruturas, as mesmas manipulações que ele usou antes. Só que dessa vez a vítima é o senhor. Rodrigo olhou para seus executivos, depois para o sobrinho, depois de volta para Mariana. Quando ele falou, sua voz estava completamente mudada. Não havia mais arrogância, nem desprezo. Havia apenas a frieza calculista de um predador que reconhece outro predador. Vocês dois, ele apontou para os dois executivos principais, saiam da mesa, agora. Mas Rodrigo, agora! Eles se levantaram cambaleando, atordoados. Felipe tentou ficar, mas um olhar de Rodrigo o fez recuar também. Em menos de 1 minuto, apenas Rodrigo e Mariana permaneciam no camarote. Ele puxou uma cadeira para ela. Um gesto simples, mas carregado de significado. Pela primeira vez naquela noite, Mariana não era uma garçonete. Era uma pessoa. Talvez até uma aliada. Sente-se, ele ordenou, mas havia algo diferente no tom. E me conte tudo, absolutamente tudo, do começo ao fim. Mariana se sentou. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas ela as manteve firmes sobre a mesa. E então, com a voz carregada de anos de silêncio forçado, ela começou a contar sua história. Ela falou sobre como tinha se formado em economia na USP, como havia conseguido um estágio na Cavalcante Investimentos logo depois da faculdade. Como Bruno Cavalcante, então um empresário respeitado e mentor de jovens talentos, havia percebido seu potencial e a havia promovido rapidamente. Ela falou sobre os primeiros anos, quando tudo parecia perfeito. Quando ela realmente acreditava estar construindo algo importante. Quando passava noites acordada, desenvolvendo modelos matemáticos complexos, criando algoritmos que identificavam oportunidades de investimento, estruturando operações que movimentavam milhões. E então ela contou sobre o momento em que as coisas começaram a mudar. Pequenas coisas no início. Bruno pedindo que ela reclassificasse certos ativos, que usasse pressupostos mais otimistas em suas projeções, que não questionasse certas discrepâncias nos relatórios. Mariana tinha dúvidas, mas Bruno era persuasivo. Ele dizia que aquilo era normal no mercado, que todos faziam, que ela era jovem demais para entender as nuances. E ela, ingênua e confiando no mentor, obedecia. Até que um dia, os órgãos reguladores bateram à porta. Uma auditoria surpresa revelou uma fraude massiva, empresas fantasmas, dívidas escondidas, relatórios falsificados. E todas as assinaturas digitais, todos os códigos, todos os registros apontavam para uma pessoa: Mariana Silva. Bruno havia sido meticuloso. Ele usara o trabalho dela, mas modificara tudo para que parecesse que ela era a arquiteta da fraude. Tinha e-mails falsos, tinha registros de acesso, tinha até gravações de conversas onde ela supostamente propunha esquemas ilegais. Tudo fabricado, mas perfeitamente criado. Ela tentou se defender, mas era a palavra dela contra a de um empresário respeitado com décadas de reputação. Ela era apenas uma analista júnior de 25 anos. Perdeu o caso, perdeu a licença, perdeu tudo. E desde então, Rodrigo perguntou, os olhos fixos nela. Desde então, sobrevivo. Mudo de cidade, trabalho onde posso, observo de longe. Aprendi a viver nas sombras. Mariana sorriu amargamente. Uma garçonete é perfeita. Ninguém presta. Atenção! Ninguém imagina que a mulher servindo café já estruturou operações de centenas de milhões de reais. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Então pegou seu celular e fez uma ligação. Marcos, sou eu. Preciso que você venha ao Fazano agora. Sim, agora. Não me importa se está jantando com sua esposa. Traga todos os documentos da aquisição Cavalcante. Todos. Você tem 20 minutos. Ele desligou e olhou para Mariana.
Vamos ao meu escritório. Você vai me mostrar exatamente onde está a armadilha. E se estiver mentindo, se isso for algum tipo de golpe elaborado, eu faço você se arrepender de ter nascido. Ele fez uma pausa. Mas se estiver dizendo a verdade, se você realmente puder provar o que está dizendo, então talvez possamos ajudar um ao outro. Mariana assentiu. Ela sabia que estava entrando num jogo perigoso. Rodrigo Mendes Albuquerque não era um homem bom. Era implacável, cruel quando necessário, e não hesitava em destruir quem ficasse no seu caminho. Mas naquele momento, ele era a única chance dela. Chance de exposição, chance de vingança, chance de finalmente limpar seu nome. Rodrigo deixou algumas notas sobre a mesa, dinheiro suficiente para pagar a conta 3 vezes. Então se levantou e gesticulou para que Mariana o seguisse. Ela tirou o avental de garçonete, deixando-o dobrado sobre a cadeira. Era um gesto simbólico. Naquele momento, ela deixava para trás a invisibilidade, a segurança do anonimato. E caminhava direto para o olho do furacão. O arranha-céu da Avenida Paulista cortava o céu noturno de São Paulo como uma lâmina de vidro e aço. 43 andares de puro poder corporativo, com o nome Mendes Albuquerque Holdings, gravado em letras luminosas que podiam ser vistas de quilômetros de distância. Era quase meia-noite de sexta-feira e o prédio estava praticamente vazio. Apenas alguns seguranças fazendo rondas e a equipe de limpeza trabalhando nos andares inferiores. Mariana entrou no saguão de mármore ao lado de Rodrigo, sentindo-se estranhamente fora de lugar. Ela ainda usava o uniforme de garçonete, mas sem o avental. O contraste era brutal. Ali estava ela, uma mulher que havia perdido tudo, entrando no coração do império de um dos homens mais poderosos do Brasil. Parecia irreal, como se fosse um sonho ou pesadelo do qual ela ainda não tinha acordado. O elevador privativo subia em silêncio. Rodrigo estava ao telefone, dando ordens, curtas e precisas. Marcos, seu diretor financeiro, já estava a caminho com os documentos. A equipe de segurança cibernética tinha sido acionada. 2 advogados estavam sendo arrancados de seus apartamentos. Quando Rodrigo Mendes Albuquerque percebia uma ameaça real, ele mobilizava recursos como quem aciona um exército. Mariana olhou seu reflexo nas portas espelhadas do elevador. Ela estava pálida, os olhos fundos depois de anos trabalhando em turnos duplos, servindo pessoas que mal percebiam sua existência. Mas havia algo diferente agora. Uma chama que ela pensava ter sido extinta há muito tempo. Esperança. Ou talvez fosse apenas raiva suficientemente forte para parecer esperança. As portas se abriram diretamente no 43º andar, o andar executivo. Rodrigo saiu primeiro, as luzes se acendendo automaticamente com sensores de movimento. O espaço era imenso, piso de madeira escura, paredes de vidro oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo iluminada. Obras de arte contemporânea que Mariana reconheceu de revistas caras. Móveis de design que pareciam mais esculturas do que objetos funcionais. No centro de tudo, havia uma sala de reuniões envidraçada, e mais ao fundo o escritório pessoal de Rodrigo. Ele gesticulou para que ela o seguisse até lá. A sala era surpreendentemente sóbria para um bilionário. Uma mesa enorme de madeira maciça, algumas estantes com livros que pareciam realmente lidos, um sofá de couro e uma parede inteira ocupada por telas exibindo cotações de mercado, notícias financeiras e gráficos em tempo real. Rodrigo serviu 2 copos de água de uma garrafa de vidro e ofereceu um a Mariana. Ela pegou, agradecida. Sua garganta estava seca. Ele se sentou atrás da mesa e apontou para a cadeira em frente. "Você tem 15 minutos até meu diretor financeiro chegar", ele disse, sua voz cortante. "Use-os bem, me convença de que você não está completamente louca ou tentando me aplicar algum golpe elaborado." Mariana bebeu um gole de água e se sentou. Ela havia ensaiado aquilo 1000 vezes na cabeça, mas agora que o momento havia chegado, as palavras precisavam ser escolhidas com cuidado cirúrgico. "Posso usar seu computador?" ela perguntou. Rodrigo arqueou uma sobrancelha, mas girou o monitor de um dos computadores secundários para que ficasse de frente para ela. Mariana puxou a cadeira mais perto
e começou a digitar. Seus dedos voavam sobre o teclado com a velocidade de quem passou anos fazendo aquilo profissionalmente. Em 2017, Bruno Cavalcanti estruturou uma fraude envolvendo uma empresa de logística chamada TransExpress. Ele usou o mesmo padrão que está usando agora com o senhor. Deixe-me mostrar. Ela abriu sites de notícias financeiras, relatórios públicos da CVM, documentos de processos judiciais. Começou a montar na tela um mosaico de informações que individualmente pareciam desconexas, mas juntas formavam um padrão claro e assustador. Aqui, olhe, a TransExpress tinha contratos aparentemente sólidos com grandes clientes. Mas quando você analisa as datas e valores, percebe que são circulares. A empresa A contrata a TransExpress, que subcontrata a empresa B, que presta serviços para a empresa C, que por sua vez é fornecedora da empresa A. É um carrossel. Dinheiro girando em círculo, criando a ilusação de receita real quando, na verdade, é apenas ar. Rodrigo se inclinou para a frente, os olhos fixos na tela. Ele entendia de números. Entendia de fraudes também. Ele próprio já havia usado táticas agressivas nos negócios. Mas havia uma diferença entre ser agressivo e ser criminoso. Uma linha tênue, talvez, mas uma linha. E a auditoria não pegou isso? As empresas do carrossel estavam registradas em paraísos fiscais, nas Ilhas Cayman, em Delaware, em Luxemburgo. Tecnicamente legais, praticamente impossíveis de rastrear sem uma investigação profunda. E quando alguém finalmente investigou, a estrutura inteira já havia desmoronado. Bruno saiu com o dinheiro. Os investidores ficaram com o prejuízo. Mariana abriu outro arquivo. Dessa vez eram relatórios contábeis complexos, cheios de notas de rodapé e classificações confusas. Ele também usa uma técnica chamada channel stuffing. Empurra produtos para distribuidores no final do trimestre para inflar as vendas, mesmo sabendo que esses produtos vão voltar como devolução no trimestre seguinte. Mas quando você olha apenas aquele período isolado, parece que a empresa está crescendo de forma explosiva. E você acha que ele está fazendo o mesmo com a TechVision Solutions, a empresa que estou comprando dele? Não acho, tenho certeza. Rodrigo se levantou e começou a andar pela sala, as mãos cruzadas atrás das costas. Mariana podia ver as engrenagens girando na cabeça dele. Ele estava processando, analisando, buscando furos na narrativa dela. Se você sabia de tudo isso, por que não levou essas informações às autoridades? Mariana riu, mas era um som amargo, sem alegria. Levei, várias vezes. Mas quem sou eu? Uma mulher com ficha criminal por fraude, sem licença profissional, sem credibilidade. E do outro lado está Bruno Cavalcanti, empresário respeitado, com conexões em Brasília com advogados caríssimos. Minha palavra contra a dele não vale nada. Mas minha palavra vale, Rodrigo disse parando de andar. Ele olhou para ela com uma intensidade que fez Mariana sentir um arrepio. Se o que você está dizendo for verdade, se puder provar, então temos uma arma. Porque eu não sou uma analista sem recursos. Eu sou Rodrigo Mendes Albuquerque. E quando eu quero destruir alguém, eu destruo. Antes que Mariana pudesse responder, o elevador emitiu um som suave. As portas se abriram e um homem de uns 50 anos entrou apressadamente, carregando 2 pastas volumosas. Ele estava sem gravata, a camisa amarrotada, o cabelo desarrumado. Era Marcos Ribeiro, o diretor financeiro que havia sido arrancado do jantar com a esposa. Rodrigo, o que diabos está acontecendo? Ele parou ao ver Mariana. Quem é ela? Ela é alguém que está me dizendo que estamos prestes a fazer o pior negócio da história da empresa. Rodrigo apontou para a mesa. Põe os documentos aí, todos. Marcos obedeceu, mas continuava olhando para Mariana com desconfiança e confusão. Rodrigo fez um gesto breve de apresentação. Mariana Silva, ex-analista da Cavalcanti Investimentos. Marcos Ribeiro, meu diretor financeiro. Agora vamos ver se os dois juntos conseguem me mostrar onde está a bomba escondida nesse negócio. Mariana se levantou e se aproximou da mesa. Marcos abriu as pastas, revelando centenas de páginas de documentos. Contratos, relatórios financeiros, pareceres legais,
análises de mercado. Era o tipo de due diligence que empresas sérias fazem antes de gastar bilhões em uma aquisição. Ela começou a folhear os documentos, e quanto mais lia, mais sua expressão se fechava. Estava tudo ali. Todas as armadilhas, todas as mentiras, todas as manipulações. Bruno havia se superado dessa vez. A fraude era uma obra de arte macabra. Aqui, ela apontou para um relatório de avaliação. A Tech Vision Solutions está avaliada em 3,2 bilhões de reais. A base dessa avaliação é principalmente a carteira de contratos futuros. Vocês viram essa lista de clientes? Marcos assentiu. Sim, são empresas sólidas, gigantes do varejo, bancos, operadoras de telecomunicações. Os contratos foram auditados por uma firma internacional respeitável. Foram auditados, Mariana concordou. Mas vocês verificaram a origem dessas empresas contratantes? Marcos franziu a testa. Como assim, a origem? Mariana pegou uma caneta e começou a fazer anotações numa folha em branco. Vejam, aqui temos a Varejo Max como cliente principal, certo? Contrato de 30 milhões de reais por ano para sistemas de gestão. Parece sólido. Mas se vocês rastrearem a estrutura acionária da Varejo Max, vão descobrir que ela pertence a um fundo de investimento chamado Global Retail Partners. E se rastrearem esse fundo, vão achar uma holding nas Ilhas Virgens Britânicas. E adivinhem quem é o beneficiário final dessa holding? Bruno Cavalcante. Rodrigo disse baixinho, os olhos se estreitando. Exatamente. Ele está contratando a própria empresa através de uma teia de empresas intermediárias. O dinheiro sai de um bolso e entra no outro, mas no papel parece uma receita legítima. Marcos estava pálido agora. Ele pegou os documentos e começou a ler mais atentamente, virando páginas freneticamente. Mas nós fizemos verificação de antecedentes. Contratamos auditores independentes. Como isso passou? Porque Bruno é muito bom no que faz, Mariana disse. Ele sabe exatamente até onde pode ir sem cruzar linhas que disparem alarmes óbvios. Tecnicamente, não há nada ilegal em ter empresas offshore. Tecnicamente, os contratos existem e têm valor legal. O problema é que são contratos entre entidades que ele controla. É como vender sua casa para você mesmo e depois dizer que fez uma venda milionária. Rodrigo bateu a mão na mesa, o som ecoando pela sala. Quanto tempo temos até o fechamento do negócio? A assinatura está marcada para segunda-feira, Marcos disse, sua voz trêmula. Daqui a 3 dias. Cancela. Rodrigo, se cancelarmos agora, vamos ter que pagar a multa de rompimento. São 200 milhões de reais. 200 milhões é barato comparado a perder 3 bilhões e ainda herdar um passivo oculto que pode facilmente chegar aos 5 bilhões. Rodrigo virou-se para Mariana. O que mais? Me diga tudo. Quero saber exatamente o tamanho do buraco que quase caí. Mariana respirou fundo. Era hora de revelar a parte mais assustadora. Isso não é só uma fraude simples de avaliação inflada. É muito pior. Bruno está preparando uma tomada hostil do seu grupo inteiro. O silêncio que caiu sobre a sala era tão pesado que parecia sugar o ar. Marcos deixou cair os papéis que segurava. Rodrigo ficou completamente imóvel, como uma estátua. Explica isso direito, ele disse, a voz perigosamente baixa. Mariana se aproximou do quadro branco que havia numa parede e pegou uma caneta. Vou desenhar o cenário completo. Vocês compram a Tech Vision por 3,2 bilhões. Esse valor é alto, mas não absurdo considerando o setor de tecnologia. Vocês fazem a compra usando uma combinação de caixa e dívida. Até aqui, normal. Ela desenhou um diagrama simples enquanto falava. 3 meses depois da aquisição, começam a surgir problemas. Contratos que não se renovam, clientes que não pagam, irregularidades que não apareceram na auditoria. O valor da Tech Vision despenca. As ações do Grupo Mendes Albuquerque caem junto, porque vocês comprometeram recursos significativos na aquisição. Rodrigo começava a ver o quadro completo e sua expressão era de fúria gelada. E quando as ações caem o suficiente, Bruno e seus parceiros que compraram opções de venda e posições vendidas antes de tudo explodir lucram na queda.
Mas, mais importante, eles começam a comprar ações da sua própria empresa a preços baixíssimos. Seus credores entram em pânico. Alguns forçam vencimento antecipado de dívidas. Seus acionistas minoritários vendem em desespero. E aos poucos, silenciosamente, Bruno vai juntando uma participação relevante. Uma tomada hostil, Marcos murmurou. Meu Deus. E tem mais, Mariana continuou. Olhei a lista de pessoas envolvidas na negociação do seu lado. Reconheci 2 nomes, Júlio Andrade, seu diretor de fusões e aquisições, e Cristina Moura, da diretoria jurídica. Ambos trabalharam com Bruno no passado. Ambos têm contas em paraísos fiscais que receberam transferências significativas nos últimos 6 meses. Rodrigo ficou lívido de raiva. Marcos deu um passo atrás instintivamente. Quando Rodrigo Mendes Albuquerque ficava realmente furioso, pessoas sensatas mantinham distância. Você está me dizendo, ele falou devagar, cada palavra saindo como um bloco de gelo, que tenho traidores dentro da minha própria empresa. Pessoas que eu confiei, pessoas que eu paguei bem? Sim, Mariana disse simplesmente. E se o senhor fechar esse negócio na segunda-feira, vai estar entregando seu império de bandeja para eles. Rodrigo pegou o telefone e discou um número. Quando atenderam, ele não perdeu tempo com cumprimentos. Preciso ligar o sistema de segurança máxima, código vermelho. Acesso ao prédio bloqueado para todos, exceto executivos nível A com autorização minha pessoal. Quero sistemas de monitoramento de e-mails e comunicações ativados para os seguintes funcionários imediatamente. Ele ditou uma lista de nomes. Mariana reconheceu os 2 que havia mencionado, mas Rodrigo estava sendo mais abrangente. Ele não confiava em mais ninguém naquele momento. Quando desligou, ele olhou para Mariana com uma expressão que era parte admiração, parte desconfiança. Você tinha tudo isso planejado. Sabia exatamente o que dizer, como me convencer, onde estavam as provas. Isso tudo foi muito conveniente. Mariana segurou seu olhar sem piscar. Passei 6 anos estudando Bruno Cavalcante. 6 anos rastreando seus movimentos, aprendendo seus padrões, esperando a chance de expô-lo. Sim, eu me preparei, porque sabia que se essa chance aparecesse, eu teria apenas uma oportunidade. E se eu desperdiçasse, nunca teria outra. E por que eu? Por que me avisar? Por que não ir direto para as autoridades com tudo isso? Porque as autoridades precisam de provas concretas que possam usar em tribunal. Provas que não estão disponíveis publicamente. Provas que estão trancadas nos sistemas internos da Tech Vision e das empresas de fachada de Bruno. Ela cruzou os braços. Mas o senhor tem algo que eu não tenho. Poder, recursos, acesso. O senhor pode conseguir essas provas. Pode pressionar as pessoas certas. Pode fazer Bruno responder pelo que fez. E o que você ganha com isso? Meu nome de volta. Minha reputação. Minha vida. A voz de Mariana tremeu ligeiramente, mas ela se manteve firme. E talvez, só talvez, um pouco de justiça. Rodrigo estudou o rosto dela por um longo momento. Então, surpreendentemente, ele sorriu. Não era um sorriso amigável, mas de reconhecimento, de respeito, talvez. Você tem coragem, vou te dar isso. A maioria das pessoas teria ficado quieta, aceitado a derrota, seguido em frente. Mas você não. Você passou 6 anos planejando isso. 6 anos esperando a oportunidade perfeita. Ele se virou para Marcos. Cancela a reunião de segunda-feira. Diz que tive uma emergência médica, inventa qualquer coisa. Mas não menciona problemas com o negócio. Não quero que Bruno desconfie de nada ainda. Entendido. Marcos ainda estava processando tudo, mas começava a agir no modo de crise. E convoca uma reunião de emergência aqui amanhã de manhã, 7 horas. Quero todos os diretores. Todos. Vou descobrir quem mais está me traindo. Rodrigo se virou para Mariana novamente. Quanto a você, preciso de acesso aos seus arquivos. Tudo que você tem sobre Bruno, sobre a estrutura das fraudes, sobre os padrões, tudo. Está num pendrive que mantenho comigo sempre. Mariana puxou uma corrente fina que usava no pescoço. Pendurado nela, havia um pequeno pendrive. Tudo está aqui. 6 anos de pesquisa, rastreamento, análise.
Ela tirou o colar e entregou a Rodrigo. Era um gesto de confiança total. Se ele quisesse, poderia pegar aquelas informações e deixá-la de fora. Poderia usar tudo contra Bruno sem dar crédito a ela. Poderia até mesmo destruir as provas e seguir com o negócio, deixando Mariana sem nada. Mas algo nos olhos dele dizia que ele não faria isso. Não porque fosse uma boa pessoa, mas porque Rodrigo Mendes Albuquerque tinha um código. Torto, talvez, mas um código, e ele respeitava pessoas que tinham a coragem de enfrentá-lo. Marcos, leva ela para a sala de descanso. Deixa que ela use o banheiro, oferece café, comida, o que ela precisar. Rodrigo conectou o pendrive ao computador. Vai ser uma noite longa. Mariana seguiu Marcos para fora do escritório. Suas pernas tremiam da adrenalina, mas ela manteve a postura ereta. Só quando a porta se fechou atrás dela é que permitiu que seus ombros relaxassem um pouco. Ela havia dado o primeiro passo. Havia cruzado o Rubicon. Não havia mais volta possível. Ou ela ajudava Rodrigo a destruir Bruno Cavalcante, ou afundava junto tentando. E pela primeira vez em 6 anos, Mariana Silva sentiu que talvez, apenas talvez, ela tivesse uma chance real de vencer. O amanhecer em São Paulo chegou envolto numa névoa cinzenta que fazia a cidade parecer suspensa entre o sonho e a realidade. Mariana não havia dormido. Passou a noite na sala de descanso do 43º andar, sentada num sofá de couro, bebendo o café que uma secretária solícita continuava trazendo. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de antecipação. Depois de 6 anos vivendo nas sombras, ela finalmente estava prestes a enfrentar os demônios que haviam destruído sua vida. Rodrigo também não dormira. Mariana podia vê-lo através das paredes de vidro do escritório, curvado sobre o computador, lendo cada arquivo do pendrive com a intensidade de quem examina evidências de guerra. De vez em quando, ele pegava o telefone e fazia ligações curtas e incisivas. Mariana reconhecia aquele tipo de comportamento. Era um predador preparando uma emboscada. Às 6h30 da manhã, o prédio começou a ganhar vida. Elevadores subindo, luzes se acendendo, o zumbido suave do ar-condicionado central. Marcos chegou primeiro, carregando mais documentos e um laptop. Parecia ter envelhecido 10 anos durante a noite. Logo depois vieram outros executivos, todos com a mesma expressão de confusão e apreensão. Ninguém sabia exatamente por que havia sido convocado para uma reunião de emergência num sábado de manhã. Mas quando Rodrigo Mendes Albuquerque convocava, você comparecia. Às 7h em ponto havia 12 pessoas na sala de reuniões. Diretores, vice-presidentes, os principais executivos do grupo. Entre eles, Júlio Andrade e Cristina Moura, os 2 que Mariana havia identificado como traidores. Júlio era um homem de 40 e poucos anos, magro, com óculos de armação fina e um terno cinza impecável. Cristina era uma mulher de uns 35 anos, cabelos loiros presos num rabo de cavalo severo, expressão perpetuamente cética. Ambos pareciam tranquilos, não faziam ideia do que estava por vir. Rodrigo entrou na sala e todos se levantaram instintivamente. Ele gesticulou para que sentassem e fechou a porta de vidro. Então, para surpresa de todos, pressionou um botão na parede que escureceu os vidros automaticamente, tornando a sala completamente privada. "Bom dia", ele disse, mas não havia nada de bom em seu tom. "Agradeço a todos por virem com tão pouco aviso. Sei que é sábado, sei que alguns de vocês tinham planos, mas temos uma situação que não pode esperar." Ele se posicionou na cabeceira da mesa, as mãos apoiadas na superfície de madeira. "Descobri ontem à noite que nossa empresa está sendo alvo de uma operação coordenada de sabotagem e tomada hostil. Descobri também que há traidores dentro desta sala. Pessoas que juraram lealdade a mim e ao grupo, mas que estão trabalhando para nossos inimigos." O impacto foi imediato. Expressões de choque, alguns tentando processar, outros olhando ao redor como se procurassem quem poderia ser o traidor. Júlio e Cristina mantiveram expressões neutras, mas Mariana, observando através do vidro de fora da sala, viu algo nos olhos deles, um lampejo, medo disfarçado de indignação. "Isso é um absurdo." Júlio foi o primeiro a falar, a voz controlada, mas levemente aguda. "Rodrigo,
De onde você tirou essa informação? Todos nós aqui demos anos de serviço leal à empresa. Exatamente. Cristina se juntou a ele. Isso soa como paranoia, ou alguém está tentando criar discórdia entre nós. Quem foi que lhe disse essas coisas? Rodrigo sorriu, mas era um sorriso gelado que não chegava aos olhos. Que bom que perguntaram. Marcos, pode trazê-la? Marcos saiu da sala e voltou segundos depois com Mariana. Quando ela entrou, os rostos ao redor da mesa foram um estudo de reações. Curiosidade, confusão e, no caso de Júlio e Cristina, reconhecimento seguido de horror mal disfarçado. Esta é Mariana Silva, Rodrigo disse. Alguns de vocês talvez a reconheçam. Ela trabalhou na Cavalcante Investimentos há alguns anos. Foi incriminada numa fraude que, como descobri, foi orquestrada por Bruno Cavalcante, o mesmo homem com quem estávamos prestes a fechar um negócio de 3 bilhões de reais na segunda-feira. O silêncio na sala era absoluto. Mariana permaneceu de pé ao lado de Rodrigo, mantendo a postura ereta apesar de seus nervos estarem em frangalhos. Mariana passou os últimos 6 anos rastreando Bruno, estudando seus métodos. E ontem à noite, ela me mostrou que a aquisição da TechVision Solutions é uma armadilha. Uma fraude elaborada destinada não apenas a me fazer perder bilhões, mas a permitir uma tomada hostil de todo este grupo. Isso é loucura. Júlio se levantou abruptamente. Você vai acreditar numa criminosa condenada por fraude? Rodrigo, pense no que está fazendo. Ela claramente tem um motivo para destruir a reputação de Bruno Cavalcante. Isso pode ser vingança, pode ser... Sente-se, Júlio. A voz de Rodrigo cortou como uma navalha. Mas eu disse para sentar. O grito ecoou pela sala. Júlio sentou-se lentamente, o rosto vermelho. Rodrigo pegou um controle remoto e ligou o projetor da sala. A tela se iluminou mostrando uma série de documentos. Durante a noite, minha equipe de segurança cibernética, trabalhando com as informações que Mariana forneceu, acessou diversos sistemas. Legalmente, devo acrescentar, já que são sistemas da nossa própria empresa. E encontramos coisas interessantes. A primeira imagem mostrava e-mails, dezenas deles, todos de contas corporativas, mas usando linguagem codificada. Mariana reconheceu o padrão imediatamente. Era exatamente o tipo de comunicação que Bruno usava quando queria discutir negócios ilícitos sem deixar rastros óbvios. Estes e-mails são de uma conta registrada sob o nome de JA-23. Júlio, imagino que as iniciais sejam familiares para você? Júlio estava pálido agora, suor começando a formar na testa. Eu não sei do que você está falando. Não? Então talvez isso refresque sua memória. Rodrigo mudou o slide. Agora apareciam registros de transferências bancárias, quantias generosas saindo de contas nas Ilhas Cayman e chegando a uma conta em nome de uma empresa de consultoria. Mais alguns cliques revelaram que essa empresa de consultoria era de propriedade de Júlio Andrade. 500 mil reais em março, outros 500 em junho, 1 milhão em agosto. No total, 3 milhões e meio de reais nos últimos 8 meses. Rodrigo leu os números com a mesma inflexão que usaria para ler uma lista de compras. Dinheiro vindo de entidades ligadas a Bruno Cavalcante. E, em troca, você forneceu informações confidenciais sobre nossas finanças, nossos pontos fracos, nossas estratégias. Você entregou as chaves do castelo para o inimigo. A sala explodiu em murmúrios chocados. Alguns executivos se afastaram de Júlio como se ele tivesse uma doença contagiosa. O próprio Júlio parecia ter encolhido na cadeira. Rodrigo, eu posso explicar... Não quero suas explicações. Rodrigo se virou para a mulher loira. Cristina, você quer tentar negar também? Ou prefere economizar tempo e admitir que recebeu 2 milhões para garantir que os contratos da aquisição fossem redigidos de forma a nos deixar sem proteção legal caso a fraude fosse descoberta? Cristina Moura, sempre tão controlada, finalmente rachou. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva. Você não entende, ela sussurrou. Bruno disse que era apenas uma reestruturação estratégica, que ninguém sairia realmente prejudicado,
que era apenas uma forma de rebalancear o poder no mercado. E você acreditou? A voz de Mariana cortou o ar, carregada de uma amargura antiga. Você realmente acreditou que Bruno Cavalcante, um homem que destrói vidas como passatempo, estava interessado em algo justo? Cristina virou-se para ela, os olhos faiscando. E você? Você que o ajudou a construir a primeira versão dessa fraude? Como ousa me julgar? Eu era ingênua. Acreditei em alguém que pensei ser meu mentor. Quando descobri a verdade, era tarde demais e ele já havia me transformado em bode expiatório. Mariana deu um passo à frente. Mas você? Você sabia exatamente o que estava fazendo. Vendeu seu chefe, vendeu seus colegas, vendeu sua integridade por dinheiro. Não somos a mesma coisa. Rodrigo bateu na mesa, chamando a atenção de volta para ele. Segurança está subindo agora. Júlio, Cristina, vocês têm 10 minutos para recolher seus pertences pessoais de suas mesas sob supervisão. Depois disso, serão escoltados para fora do prédio. Seus acessos estão cancelados. Suas contas corporativas foram congeladas. E meus advogados já estão preparando processos por quebra de contrato, violação de confidencialidade e todos os outros crimes que conseguirmos provar. 2 seguranças entraram na sala. Júlio tentou protestar, mas sua voz saiu fraca e sem força. Cristina simplesmente abaixou a cabeça e seguiu os seguranças em silêncio. Quando a porta se fechou atrás deles, Rodrigo se virou para os executivos restantes. Se alguém mais nesta sala está envolvido com Bruno Cavalcante de qualquer forma, sugiro que fale agora, porque vou descobrir de qualquer jeito, e será muito pior se eu tiver que caçar vocês. Ninguém falou. Os rostos mostravam apenas choque genuíno e, em alguns casos, medo, mas nada que indicasse culpa. Bem, Rodrigo assentiu. Então, vamos ao próximo passo. Cancelamos a aquisição da Tech Vision, oficialmente por questões estratégicas. Não vamos mencionar fraude ainda, Bruno não pode saber que descobrimos. Mas ele vai desconfiar assim que souber que Júlio e Cristina foram demitidos. Um dos diretores apontou. Deixe que desconfie. Rodrigo sorriu e, dessa vez, havia algo predatório no sorriso. Quero que ele fique nervoso. Quero que comece a cometer erros. E então vamos atacar. Ele olhou para Mariana. Mas primeiro precisamos de provas irrefutáveis. Provas que não deixem dúvida em tribunal. O que você tem no pendrive é excelente para análise, mas não é suficiente para condenar Bruno criminalmente. Precisamos de algo mais concreto. Mariana respirou fundo. Era hora de revelar seu trunfo final. Eu tenho, ela disse simplesmente. Todos, os olhos na sala se voltaram para ela. Rodrigo arqueou uma sobrancelha. Tem o que exatamente? O código original. O algoritmo que desenvolvi em 2017, aquele que Bruno usou na fraude da Transexpress e que ele me culpou. Guardei uma cópia num dispositivo externo antes de tudo explodir. É como uma assinatura digital. E se analisarmos o sistema da Tech Vision, vamos encontrar o mesmo código, com as mesmas marcas, os mesmos padrões únicos. É uma prova perfeita que liga Bruno diretamente a ambas as fraudes. O silêncio que se seguiu era de admiração mesclada com incredulidade. Você guardou isso por 6 anos? Marcos perguntou. E nunca usou? Porque não tinha acesso aos sistemas internos das empresas de Bruno. O código só tem valor se pudermos provar que ele está sendo usado atualmente. Sozinho, é apenas um arquivo antigo, mas comparado com o que está rodando agora na Tech Vision, é uma sentença de prisão. Rodrigo começou a andar pela sala pensando. Mariana podia ver as engrenagens girando. Precisamos de acesso aos servidores da Tech Vision, mas não podemos simplesmente invadir. Seria ilegal e as provas seriam inadmissíveis. Mas o senhor ainda é tecnicamente parte do processo de due diligence, Mariana disse. Pode solicitar acesso aos sistemas para a verificação final antes do fechamento. É procedimento padrão em aquisições desse porte. Bruno vai negar, vai dizer que já fizemos toda a verificação necessária. Então o senhor insiste, diz que seus consultores técnicos encontraram algumas inconsistências menores e que precisa de uma última verificação antes de assinar. Se ele negar, fica claro que está escondendo algo. Se ele aceitar, conseguimos o que precisamos.
Rodrigo parou de andar e olhou para ela com algo que beirava o respeito. Você pensou. Em tudo, não pensou? Tive 6 anos para pensar. Rodrigo pegou o telefone e fez uma ligação. Quando atenderam, ele nem esperou a saudação. Bruno? Rodrigo Mendes Albuquerque. Precisamos conversar. Sim, eu sei que é sábado. Não me importo. Seus escritórios, 2 horas. Vou levar minha equipe técnica para uma verificação final nos sistemas da Tech Vision. É procedimento padrão. Se tiver problema com isso, podemos discutir um adiamento do fechamento até termos todas as garantias necessárias. Houve uma pausa enquanto Bruno falava do outro lado. Mariana viu a mandíbula de Rodrigo se apertar. Não estou pedindo, Bruno. Estou informando. Você aceita a verificação ou cancelamos o negócio e pagamos a multa? Você escolhe. Outra pausa. Então Rodrigo sorriu. Excelente. 2 horas então. Até lá. Ele desligou e olhou para Mariana. Você vem comigo e traga esse dispositivo com o código original. Vamos acabar com isso de uma vez. As 2 horas seguintes foram um turbilhão de preparação. Mariana foi levada ao departamento de TI da empresa, onde conheceu uma equipe de especialistas em segurança cibernética que Rodrigo mantinha em tempo integral. Ela explicou exatamente o que procurar, os padrões específicos no código, as marcas únicas que ela havia deixado sem perceber anos atrás. Um dos técnicos, um jovem chamado Rafael, de uns 25 anos com piercings e tatuagens, examinou o código no dispositivo antigo de Mariana com crescente fascinação. Isso aqui é trabalho de gênio, ele disse. Sério, quem quer que tenha escrito isso entende de matemática financeira, em níveis que eu nem sabia que existiam. Era eu, Mariana disse simplesmente. Há 6 anos, quando ainda achava que estava fazendo algo legal. Rafael a olhou com renovado respeito. Se conseguirmos provar que esse código está sendo usado na Tech Vision, Bruno não tem escapatória. É como encontrar o DNA de alguém na cena do crime. Às 9h45, Rodrigo, Mariana, Rafael e mais 2 técnicos entraram numa van blindada e partiram para a zona sul de São Paulo, onde ficava a sede da Tech Vision Solutions. Mariana sentia seu coração disparado. Ela não via Bruno Cavalcante pessoalmente há 6 anos. Havia passado todo esse tempo imaginando o que diria se o encontrasse, e agora estava a minutos de encará-lo novamente. O prédio da Tech Vision era moderno, mas não ostensivo. 8 andares de vidro e concreto, num bairro empresarial. Quando a van parou em frente, Mariana viu uma figura no saguão através das portas de vidro. Bruno Cavalcante. Ele tinha 50 e poucos anos, cabelos escuros com fios grisalhos nas têmporas, terno azul marinho, óculos de armação dourada. Era bonito de uma forma convencional, o tipo de homem que parecia confiável em fotos corporativas. Mas Mariana conhecia a verdade por trás daquela máscara. Conhecia o vazio onde deveria haver consciência. Eles entraram no saguão. Bruno sorriu estendendo a mão para Rodrigo. Mas quando seus olhos pousaram em Mariana, o sorriso congelou. Por uma fração de segundo, algo passou por seu rosto. Surpresa, raiva, medo, talvez. Mas então a máscara voltou no lugar. Rodrigo, que bom ver você. Bruno ignorou completamente Mariana. Sua equipe técnica, presumo. Parte dela. Rodrigo não sorriu de volta. Vamos logo com isso, tempo é dinheiro. Bruno os guiou até o 4º andar onde ficava o centro de dados da empresa. Era uma sala grande e fria, cheia de servidores piscando e zumbindo. Um técnico da Tech Vision estava esperando para dar acesso. Vocês têm 2 horas, Bruno disse. É tempo mais do que suficiente para qualquer verificação razoável. Vamos ver. Rodrigo se virou para Rafael. Comece. Rafael e os outros técnicos se conectaram aos sistemas, dedos voando sobre teclados. Mariana ficou para trás, observando Bruno pelo canto do olho. Ele estava tentando parecer relaxado, mas ela notava os pequenos sinais, a forma como seus olhos se moviam inquietos, como ele checava o relógio repetidamente, como suas mãos se fechavam e abriam em punhos involuntários. Ele sabia. Talvez não tudo, mas sabia que algo estava errado. 40 minutos se passaram. Rafael, de repente, fez um som baixo de triunfo. Achei...
Ele disse, mantendo a voz controlada. É uma correspondência perfeita. Mesmo código, mesmas assinaturas algorítmicas, até os comentários no código-fonte são idênticos. Estou fazendo o download de tudo agora. Bruno deu um passo à frente, sua máscara finalmente rachando. O que vocês acham que estão fazendo? Isso é propriedade confidencial da empresa. Não tem direito de... Temos todo o direito. Rodrigo se virou para ele, e sua voz era gelo puro. Estamos em processo de due diligence para uma aquisição. Todo o código, todo o algoritmo, todo dado neste prédio está sujeito à nossa verificação. Está no contrato que você assinou. Isso é uma violação de... Sabe o que é uma violação real, Bruno? Mariana finalmente falou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Usar o trabalho de outra pessoa, incriminá-la por seus próprios crimes, destruir a vida dela e depois ter a audácia de tentar o mesmo golpe novamente. Bruno a encarou e finalmente havia reconhecimento aberto em seus olhos. E ódio. Mariana, ele disse seu nome como se fosse uma praga. Deveria ter imaginado que você não conseguiria seguir em frente. Sempre foi teimosa demais para o seu próprio bem. Teimosa o suficiente para passar 6 anos juntando as peças, para rastrear cada movimento seu, para esperar o momento perfeito. Ela deu um passo à frente. E agora tenho tudo. O código original que escrevi. O mesmo código rodando nos seus sistemas. Provas de que você usou meu trabalho não uma, mas 2 vezes para estruturar fraudes bilionárias. Bruno riu, mas era um som sem humor. E o que vai fazer com isso? Ir à polícia? Eles não vão acreditar em você. Você é uma criminosa condenada, eu sou um empresário respeitável. Ela não precisa ir à polícia, Rodrigo interveio, porque eu vou. E quando Rodrigo Mendes Albuquerque faz uma denúncia com provas concretas, com evidências irrefutáveis, as pessoas escutam. Pela primeira vez, Bruno Cavalcante pareceu genuinamente abalado. Sua arrogância começou a derreter, revelando o pânico por baixo. Vocês não podem provar nada. É apenas código. Poderia ter sido obtido de qualquer lugar. Exceto que não poderia. Mariana abriu sua bolsa e puxou um pequeno HD externo antigo, do tipo que não se fabricava mais há anos. Este dispositivo contém o código original, com carimbos, de tempo de 2017, antes da fraude da Transexpress, antes de você me incriminar, e peritos forenses vão confirmar que é impossível ter falsificado esses dados retroativamente. Bruno olhou para o dispositivo como se fosse uma cobra venenosa. Você guardou isso esse tempo todo? Aprendi com o melhor. Mariana sorriu, mas era um sorriso frio e sem alegria. Você me ensinou a sempre manter um seguro, a sempre ter um plano de contingência. Só que eu não usei o meu para destruir inocentes. Usei para me proteger do dia em que pudesse finalmente expor você. Rafael desconectou seu laptop dos servidores, o download completo. Temos tudo, ele anunciou. E já estou enviando cópias criptografadas para servidores externos como backup. Rodrigo se virou para Bruno. O negócio está cancelado, obviamente. Vou comer a multa de rompimento com prazer. Mas mais importante, vou pessoalmente garantir que você responda por cada lei que quebrou, cada vida que destruiu, cada centavo que roubou. Bruno ainda tentava manter algum controle da situação. Você não pode provar a intenção fraudulenta. São apenas transações financeiras complexas. Interpretação de normas contábeis. Nenhum promotor vai querer tocar nisso. Então é bom que eu tenha mais do que apenas as fraudes. Rodrigo sorriu. Porque quando meus especialistas invadiram meus próprios sistemas ontem à noite, encontramos e-mails de Júlio Andrade e Cristina Moura. E-mails detalhando exatamente como você os recrutou. Como prometeu parte dos lucros quando conseguisse tomar controle do meu grupo. Como planejava usar a TechVision como cavalo de Troia para me destruir. A cor drenou do rosto de Bruno. Eles estão dispostos a testemunhar. Rodrigo continuou, a mentira saindo suave. Na verdade, ele nem havia oferecido acordo ainda, mas Bruno não precisava saber disso. Em troca de acordos mais leves. E seus testemunhos, combinados com as provas digitais e o código de Mariana, formam um caso sólido demais para qualquer advogado defender.
Bruno olhou ao redor como um animal encurralado. Seus olhos pousaram na porta, calculando distâncias, mas havia seguranças de Rodrigo bloqueando as saídas. Não havia escapatória. Por um momento, Mariana quase sentiu pena dele. Quase. Mas então lembrou-se das noites sem dormir, dos anos vivendo com medo, da carreira destruída, das oportunidades perdidas, e a pena evaporou. Acabou, Bruno, ela disse suavemente. Você pode lutar, pode contratar os melhores advogados, pode tentar usar suas conexões. Mas acabou, porque desta vez você não tem um bode expiatório. Desta vez, todas as provas apontam diretamente para você. E, finalmente, vendo que não havia saída, Bruno Cavalcante desabou. Seus ombros curvaram, seu rosto envelheceu 10 anos em segundos, e pela primeira vez em provavelmente décadas, ele pareceu pequeno. Rodrigo pegou seu telefone. Alô? Sim, precisamos que venham até a Tech Vision Solutions. Temos evidências de fraude financeira em larga escala, e estamos prontos para fazer uma denúncia formal. Ele fez uma pausa. Sim, milhões, possivelmente bilhões, e temos provas concretas. Enquanto Rodrigo falava com as autoridades, Mariana se aproximou de Bruno uma última vez. Ela baixou a voz para que só ele pudesse ouvir. 6 anos, ela sussurrou. 6 anos você achou que havia vencido, que havia me destruído tão completamente que eu nunca me recuperaria. Mas a verdade, Bruno, é que você me subestimou. E esse foi seu maior erro. Bruno a olhou, e seus olhos estavam vazios agora, derrotados. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas as palavras não vieram. O que havia para dizer? Ela tinha razão. Ele havia perdido. Completamente. 20 minutos depois, carros com sirenes chegavam ao prédio. Autoridades com distintivos e ordens judiciais. Advogados de Rodrigo com pilhas de documentos e Bruno Cavalcante, o homem que havia destruído tantas vidas, sendo levado para responder por seus crimes. Mariana observou tudo de fora do prédio, em pé ao lado de Rodrigo. O sol do meio-dia brilhava forte sobre São Paulo, quebrando a névoa da manhã. Era quase simbólico, a escuridão finalmente dando lugar à luz. Você conseguiu, Rodrigo disse, e havia algo como admiração genuína em sua voz. Depois de tudo, você realmente conseguiu. Nós conseguimos, Mariana corrigiu. Eu nunca teria chegado até aqui sem seus recursos, seu poder, seu acesso. Talvez, ele concordou, mas a coragem foi toda sua. A paciência, a determinação. Eu apenas forneci as ferramentas. Você foi quem executou. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando Bruno ser colocado num carro oficial. E então, Rodrigo se virou para ela. O que vai fazer agora? Era uma boa pergunta. Mariana tinha passado 6 anos com um único objetivo: expor Bruno, limpar seu nome, obter justiça. E agora que havia alcançado, ela se deu conta de que não havia pensado no depois. Não sei, ela admitiu. Nunca pensei além deste momento. Bem, Rodrigo cruzou os braços. Eu tenho algumas ideias, mas podemos discuti-las depois. Por agora, vamos terminar de dar nossos depoimentos, garantir que todas as provas sejam devidamente registradas, e então você vai finalmente descansar. De verdade, sem medo, sem olhar por cima do ombro. Mariana assentiu, sentindo lágrimas queimarem em seus olhos, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de libertação, de uma jornada que finalmente havia chegado ao seu fim. Mas ela ainda não sabia que a história estava longe de terminar. Que Bruno, mesmo derrubado, ainda tinha uma carta para jogar, e que os dias seguintes trariam desafios que ela nem poderia imaginar. Os 3 dias seguintes foram uma tempestade de atividade. Depoimentos às autoridades, reuniões com promotores, análise forense de milhares de documentos e arquivos digitais. Mariana passou mais tempo nos escritórios de Rodrigo do que em seu pequeno apartamento alugado no Tatuapé. Ela tinha medo de que, se parasse por um momento sequer, descobriria que tudo não passava de um sonho cruel. Mas era real. Bruno Cavalcante estava oficialmente sob investigação.
Seus ativos haviam sido congelados temporariamente enquanto as autoridades vasculhavam suas empresas. A Tech Vision Solutions estava sendo desmontada peça por peça, revelando camada após camada de fraude. Empresas fantasmas, contratos falsos, dívidas escondidas em subsidiárias obscuras. Era exatamente como Mariana havia previsto, só que pior. Muito pior. A imprensa financeira estava em frenesi. Manchetes gritavam sobre a queda de um dos empresários mais respeitados do Brasil. Programas de televisão dedicavam horas a analisar o caso. E em cada reportagem, o nome de Mariana Silva aparecia, não mais como a criminosa condenada, mas como a denunciante corajosa que havia exposto tudo. Rodrigo manteve sua palavra. Seus advogados trabalharam incansavelmente para reabrir o caso antigo de Mariana, apresentando as novas evidências que provavam sua inocência. A promotoria, percebendo que havia sido enganada anos atrás, não ofereceu resistência. Em uma audiência rápida na quarta-feira, a condenação de Mariana foi anulada. Seu nome foi oficialmente limpo. Quando ela saiu do tribunal, havia jornalistas esperando, microfones sendo empurrados em seu rosto, câmeras piscando, vozes fazendo perguntas ao mesmo tempo. Mas Rodrigo estava ao seu lado e sua equipe de segurança manteve todos a uma distância respeitosa. Mariana fez uma declaração breve, sua voz firme apesar das lágrimas que teimavam em cair. Durante 6 anos vivi com uma mancha em meu nome que eu não merecia. Fui punida por crimes que não cometi, destruída por alguém que deveria ter sido meu mentor. Mas nunca desisti, nunca parei de lutar pela verdade. E hoje, finalmente, a justiça foi feita. Não apenas para mim, mas para todas as outras vítimas de Bruno Cavalcante ao longo dos anos. Na quinta-feira, Rodrigo a chamou ao seu escritório. Ela entrou esperando mais uma sessão de revisão de documentos, mas encontrou algo diferente. Havia outras pessoas na sala. Diretores da empresa, alguns dos mesmos que estavam na reunião explosiva do sábado anterior, e também rostos novos. Todos olharam para ela quando entrou. Mariana, sente-se. Rodrigo gesticulou para a cadeira na cabeceira da mesa, do lado oposto ao dele. Ela sentou, confusa. Rodrigo permaneceu de pé. Nos últimos dias, esta mulher demonstrou mais inteligência estratégica, mais coragem e mais integridade do que a maioria das pessoas que conheci em 40 anos de negócios. Ele falou para a sala, mas seus olhos estavam em Mariana. Ela passou 6 anos sozinha, sem recursos, sem apoio, construindo um caso contra um dos fraudadores mais sofisticados do país. E conseguiu. Ele fez uma pausa. Júlio Andrade era nosso diretor de análise estratégica. Esse cargo agora está vago. E depois de muita consideração, decidimos que há apenas uma pessoa qualificada para preenchê-lo. Mariana piscou, processando as palavras. Você está oferecendo um emprego? Sim, Rodrigo sorriu. Salário compatível com o cargo, bônus baseado em desempenho e, mais importante, a chance de usar suas habilidades de verdade. Não servindo café, mas construindo estratégias que movem bilhões. Mariana sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Era demais. Tudo demais, muito rápido. Rodrigo, eu não sei o que dizer. Diga sim, ele respondeu simplesmente. Porque, francamente, depois do que você fez, o grupo Mendes Albuquerque precisa de alguém como você. Alguém que vê através das mentiras, que antecipa fraudes, que protege nossos interesses com a mesma ferocidade que protegeu a verdade. Os outros na sala acenaram em concordância. Marcos Ribeiro, que havia presenciado tudo desde o início, sorria abertamente. Bem-vinda à equipe, Mariana, ele disse. E assim, em menos de uma semana, Mariana Silva passou de garçonete invisível a diretora de análise estratégica de um dos maiores conglomerados do Brasil. Era surreal. Era assustador. Era absolutamente inacreditável. Mas era real. Sua primeira semana no cargo foi intensa. Rodrigo não estava interessado em um período de adaptação gentil. Ele a jogou direto no fundo do poço, dando acesso a informações sensíveis, pedindo análises complexas, solicitando sua opinião em decisões multimilionárias. E Mariana
depois de anos usando apenas uma fração de suas capacidades, floresceu. Era como voltar a respirar depois de ficar submersa por tempo demais. Mas enquanto ela se estabelecia em sua nova vida, algo sinistro estava acontecendo nas sombras. Bruno Cavalcante, apesar de estar sob investigação, havia conseguido sair sob fiança. Seus advogados eram caros e eficientes, argumentando que ele não representava risco de fuga e que as acusações ainda precisavam ser totalmente comprovadas em tribunal. O juiz relutantemente concordou, e Bruno, livre mesmo que temporariamente, não estava disposto a aceitar a derrota. A primeira indicação de problemas veio 2 semanas depois. Sistemas da empresa começaram a apresentar falhas inexplicáveis. Nada catastrófico, mas irritante. Arquivos que desapareciam temporariamente, conexões que caíam em momentos críticos, dados que pareciam ter sido acessados sem autorização. Rafael, o jovem especialista em segurança cibernética, foi quem detectou o padrão. "Estamos sendo atacados", ele anunciou numa reunião de emergência. "Não é um ataque frontal, é mais sutil. Alguém está tentando mapear nossos sistemas, encontrar vulnerabilidades, possivelmente plantar malware para ativação futura." "Bruno", Mariana disse imediatamente, "tem que ser ele." "Mas como?" Marcos questionou. "Ele está sob vigilância constante. As autoridades monitoram suas comunicações." "Ele tem lacaios", Rodrigo resmungou. "Pessoas que ainda são leais a ele, seja por dinheiro ou por medo, e ele sabe como operar através de intermediários." Mariana se levantou e foi até o quadro branco pegando uma caneta. "Ele perdeu a batalha frontal. As provas contra ele são sólidas demais. Então agora está tentando uma guerra de guerrilha. Desestabilizar a empresa, criar caos, fazer nossas ações caírem, forçar erros que ele possa explorar." "E o que fazemos?" Rodrigo perguntou, mas havia um tom em sua voz que sugeria que ele já sabia a resposta. Mariana sorriu, e era o tipo de sorriso que faria Bruno Cavalcante perder o sono se pudesse vê-lo. "Usamos isso contra ele. Deixamos que ele pense que está vencendo, e então viramos o jogo de uma forma que ele nunca vai ver chegando." Nas semanas seguintes, Mariana implementou uma estratégia que era tão audaciosa quanto perigosa. Com a aprovação de Rodrigo, ela começou a plantar informações falsas nos sistemas da empresa. Não informações óbvias demais, mas dados sutis que pintavam um quadro específico. O grupo Mendes Albuquerque estava em problemas financeiros. Dívidas maiores do que o esperado. Contratos sendo perdidos. Investimentos dando errado. Era tudo mentira, cuidadosamente construída. Mas se Bruno estivesse realmente espiando seus sistemas, ele acreditaria, porque era exatamente o tipo de informação que ele estaria procurando. E Bruno mordeu a isca. Através de canais discretos, ele começou a espalhar rumores no mercado. Analistas subitamente questionavam a saúde financeira do grupo. Artigos plantados em blogs financeiros levantavam dúvidas. O preço das ações começou a cair. Rodrigo, em público, parecia preocupado. Deu entrevistas tentando acalmar o mercado, mas suas palavras soaram fracas. Propositalmente fracas, porque ele estava seguindo o roteiro que Mariana havia escrito. Bruno, vendo o sangue na água, foi para o ataque final. Ele usou todo o recurso que tinha conseguido esconder das autoridades, toda a conexão que ainda lhe era leal. Comprou opções de venda massivas contra as ações do grupo Mendes Albuquerque. Era uma aposta gigantesca de que as ações continuariam caindo. Se estivesse certo, ele recuperaria não apenas o que havia perdido, mas multiplicaria sua fortuna. Era também completamente ilegal fazer isso enquanto estava sob investigação. Mas Bruno estava desesperado. E pessoas desesperadas cometem erros. Mariana rastreou cada movimento através de uma rede de contatos que havia cultivado silenciosamente. Ela sabia exatamente quando Bruno fez suas grandes apostas. Sabia quanto ele havia arriscado. Tudo. Ele havia apostado absolutamente tudo. E então, numa manhã de segunda-feira, antes da abertura do mercado, o grupo Mendes Albuquerque fez um anúncio bombástico. Uma
Parceria estratégica com um gigante americano de tecnologia. Investimento de 5 bilhões de dólares. Acesso a mercados internacionais. Contratos garantidos pelos próximos 10 anos. A notícia explodiu. As ações do grupo não apenas subiram, elas dispararam. Em questão de horas, todo o valor perdido nas semanas anteriores foi recuperado e ultrapassado. E Bruno Cavalcanti, que havia apostado que as ações cairiam, foi esmagado. Suas opções de venda viraram pó. O dinheiro que ele havia escondido, que havia protegido das autoridades, evaporou. Ele perdeu tudo. Cada centavo. E pior, suas transações ilegais, feitas enquanto estava sob fiança e investigação, foram automaticamente sinalizadas aos órgãos reguladores. No escritório de Rodrigo, Mariana observou o caos se desenrolar nas telas de mercado com uma satisfação tranquila. Rodrigo estava ao seu lado, um copo de uísque na mão apesar de ser apenas meio-dia. Você sabia que ele ia fazer isso? Não era uma pergunta. Quando plantou aquelas informações falsas, você sabia exatamente como ele reagiria. Conheci Bruno por anos, Mariana disse suavemente. Sei como ele pensa. Sei que ele nunca aceita a derrota. Sabia que se dessemos a ele uma chance de recuperação, mesmo uma chance arriscada, ele não conseguiria resistir. E a parceria americana? Vínhamos negociando há meses, ela sorriu. Só aceleramos o anúncio. O timing foi impecável. Rodrigo riu, um som genuíno de admiração. Você não apenas o derrotou, você o destruiu completamente. Ele destruiu minha vida. Mariana virou-se para encará-lo. Tirou minha carreira, meu nome, meus sonhos. Fez eu passar 6 anos vivendo com medo, escondida, servindo café enquanto pessoas que eu poderia ter liderado me ignoravam. Então sim, eu o destruí e não sinto nem um pingo de remorso. Seu telefone tocou. Era Rafael. Mariana, você precisa ver isso. As autoridades acabaram de invadir a casa de Bruno. Eles têm mandados para tudo. Apreensão de computadores, documentos, contas bancárias e tem mais. Encontraram evidências de que ele estava planejando fugir do país. Passaportes falsos, dinheiro em espécie, passagens de avião. Ele vai perder a fiança. Vai direto para a prisão enquanto aguarda o julgamento. Mariana fechou os olhos por um momento. Era realmente o fim. Não havia mais cartas para Bruno jogar. Não havia mais esquemas, não havia mais mentiras que pudessem salvá-lo. Ele havia perdido tudo. Dinheiro, liberdade, reputação, tudo. Obrigada, Rafael. Ela disse e desligou. Rodrigo a observava com uma expressão pensativa. Como você se sente? Mariana pensou na pergunta. Como ela se sentia? Após 6 anos de raiva, de dor, de determinação consumidora, como era sentir que finalmente acabara? Vazia, ela admitiu. Durante tanto tempo, tudo o que fiz foi motivado por uma única coisa: expor Bruno, obter justiça. E agora que consegui, há um vazio onde costumava haver essa chama. Esse vazio é bom, Rodrigo disse suavemente. Significa que você pode começar a viver de novo, de verdade, não mais consumida pelo passado, mas construindo um futuro. Ele tinha razão, Mariana percebeu. Pela primeira vez em 6 anos ela era livre, realmente livre. Não apenas no sentido legal, mas livre das correntes invisíveis do trauma e da vingança. Os meses seguintes foram transformadores. Bruno Cavalcanti foi a julgamento, e o caso foi um dos mais comentados do ano. Mariana testemunhou, sua voz firme e clara, enquanto explicava cada detalhe da fraude. O júri levou apenas 4 horas para chegar a um veredito. Culpado. Em todas as acusações. A sentença foi severa. 23 anos de prisão sem possibilidade de progressão por pelo menos 10 anos. Multas que garantiam que ele nunca teria um centavo de novo. Proibição perpétua de exercer cargos executivos ou participar de conselhos administrativos. Quando Mariana soube da sentença, ela não comemorou. Simplesmente assentiu, sentindo um capítulo finalmente se fechar. No grupo Mendes Albuquerque ela floresceu. Suas análises eram perspicazes, suas estratégias eram brilhantes,
e sua capacidade de identificar riscos ocultos tornou-se lendária. Rodrigo passou a confiar nela implicitamente, frequentemente pedindo sua opinião antes de tomar decisões importantes. Mas mais do que o sucesso profissional, Mariana estava reconstruindo sua vida pessoal. Fez amizades genuínas com colegas de trabalho. Mudou-se para um apartamento melhor, num bairro que amava. Começou a frequentar aulas de dança aos sábados, redescobrindo prazeres simples que havia esquecido. Um ano após aquela noite fatídica no restaurante Fasano, Rodrigo organizou um jantar privativo. Apenas ele, Mariana e Marcos, no mesmo restaurante, na mesma mesa, no mesmo camarote onde tudo havia começado. 1 ano, Rodrigo ergueu sua taça de vinho. Há exatamente 1 ano, eu era um homem arrogante prestes a cometer o maior erro da minha carreira. E você era uma garçonete que ninguém via. É engraçado como a vida muda. Mariana ergueu sua própria taça. É engraçado mesmo. Se você não tivesse feito aquela pergunta estúpida sobre conselhos financeiros, se eu não tivesse ouvido o nome de Bruno, se eu não tivesse tido coragem de falar... Mas você teve, Rodrigo interrompeu. Quando seria muito mais fácil e seguro ficar quieta, você falou, e salvou não apenas minha empresa, mas a sua própria alma. Eles brindaram, e Mariana sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não a paz da vitória ou da vingança satisfeita, mas a paz de alguém que finalmente está onde deveria estar. Mais tarde naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas iluminadas de São Paulo, Mariana pensou em como sua vida havia mudado. Ela pensou na garota de 20 e poucos anos que era, cheia de sonhos e ingenuidade. Pensou na mulher destruída que se tornara, carregando o peso de uma condenação injusta. E pensou na mulher que era agora, renascida das cinzas, mais forte, mais sábia, mais inteira. O passado ainda estava lá, as cicatrizes ainda existiam. Mas elas não a definiam mais. Eram apenas parte de sua história, não toda a história. Ela parou em frente a uma vitrine e viu seu reflexo. Uma mulher de 31 anos, bem vestida, confiante, com olhos que haviam visto o pior, mas escolheram acreditar no melhor. Uma mulher que havia perdido tudo e reconquistado ainda mais. Uma mulher que, uma vez, serviu café como quem carrega uma armadura. Mas agora caminhava livre, sem máscaras, sem medo. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu cautelosamente. Alô? Mariana Silva? Uma voz feminina, formal. Falo do Conselho Regional de Economia. Gostaria de informá-la que, à luz das novas evidências e da anulação de sua condenação, seu registro profissional foi restaurado. Você está novamente autorizada a exercer como economista. Parabéns. Mariana ficou parada na calçada, o telefone na mão, lágrimas correndo livremente pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou mesmo de alegria simples. Eram lágrimas de alívio profundo, de um ciclo finalmente completado. Ela era oficialmente ela mesma novamente. Completamente. Obrigada, ela conseguiu dizer. Muito obrigada. Quando desligou, ela olhou para o céu noturno de São Paulo, onde poucas estrelas conseguiam brilhar através da poluição luminosa. Mas elas estavam lá, persistentes, brilhando mesmo quando difíceis de ver. Assim como ela havia sido. Persistente, brilhando mesmo quando ninguém via. E agora, finalmente sua luz não estava mais escondida. Mariana Silva, a garçonete que ninguém via, que ninguém valorizava, que ninguém imaginava ter um passado brilhante e um futuro ainda mais brilhante, havia finalmente voltado para casa. Não um lugar físico, mas para si mesma. E tudo começou porque um bilionário arrogante fez uma pergunta cruel, esperando humilhar, mas obteve, em vez disso, as 5 palavras que mudaram tudo. Você está sendo enganado. Às vezes, pensou Mariana enquanto caminhava pelas ruas de sua cidade, o universo tem um senso de ironia perfeito. Rodrigo quis humilhá-la pedindo conselhos financeiros à garçonete. E ela não apenas deu conselhos, ela salvou seu império inteiro. Ele nunca mais subestimaria alguém baseado em aparências. E ela nunca mais permitiria que o mundo a fizesse invisível.
Semanas depois, numa manhã ensolarada, Mariana estava em seu escritório no 43º andar, trabalhando numa nova estratégia de expansão, quando Rodrigo apareceu na porta. Tem 1 minuto? Claro. Ela salvou o arquivo e girou a cadeira para encará-lo. Rodrigo entrou e fechou a porta, algo incomum. Ele parecia levemente desconfortável, o que era ainda mais incomum. Eu nunca pedi desculpas propriamente, ele disse sem rodeios. Por aquela noite no restaurante. Pelo jeito que falei com você, pelo desrespeito, pela crueldade gratuita. Eu era arrogante, prepotente, e achei que poderia humilhar alguém para meu próprio entretenimento. Mariana o estudou por um momento. Você estava sendo exatamente quem sempre foi. Um bilionário acostumado a conseguir tudo o que quer, a quem ninguém contraria, a quem todos bajulam. Não o culpo por ser produto do seu ambiente. Isso não é uma desculpa. Não, ela concordou. Não é. Mas é uma explicação. E você mudou. Pelo menos um pouco. Aprendeu que as pessoas que você não vê podem ser exatamente as que você mais precisa. Rodrigo assentiu lentamente. Eu vi você naquela noite, eventualmente. A pessoa real. E me sinto honrado de ter você na minha equipe. Não apenas porque é brilhante, mas porque é genuína. Em um mundo cheio de Brunos Cavalcantes, pessoas como você são raras. Era, Mariana percebeu, o mais próximo de uma declaração emocional que Rodrigo Mendes Albuquerque provavelmente já havia feito. Obrigada, Rodrigo, por tudo, por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava, por me dar não apenas um emprego, mas uma chance de reconstruir minha vida. Ele sorriu, finalmente relaxando. Você teria reconstruído de qualquer jeito. Apenas usei suas ferramentas. A força sempre foi sua. Quando ele saiu, Mariana ficou sentada por um longo momento, olhando pela janela para a cidade se estendendo abaixo. São Paulo, com todos os seus problemas e belezas, suas contradições e possibilidades. Era uma cidade onde você podia cair muito baixo, mas também uma cidade onde, se tivesse coragem e determinação suficientes, podia subir de volta. E ela havia subido. Não apenas de volta para onde estava, mas mais alto do que jamais imaginou possível. A garçonete invisível agora comandava estratégias de bilhões. A mulher destruída agora estava inteira. A vítima silenciosa agora tinha voz, e Bruno Cavalcante, o homem que achava que havia destruído Mariana Silva de forma permanente, descobriu tarde demais que havia apenas forjado aço, onde antes havia apenas talento bruto. Ela olhou para a foto pequena que mantinha em sua mesa. Era de seus pais, que haviam morrido quando ela era jovem, antes de tudo acontecer. Eles estariam orgulhosos, ela pensou. Não apenas de suas conquistas profissionais, mas de sua resiliência, de sua recusa em desistir, mesmo quando o mundo inteiro parecia conspirar contra ela. O telefone tocou. Era Rodrigo novamente. Reunião em 10 minutos. Possível aquisição na área de energia renovável. Preciso de seus olhos para verificar se é legítimo ou mais uma armadilha. Mariana sorriu. Estarei lá. Porque era isso que ela fazia agora. Protegia, analisava, guiava. Usando as mesmas habilidades que Bruno tentara usar para o mal, mas direcionando-as para construir em vez de destruir. E toda vez que entrava numa sala de reuniões, toda vez que sua análise salvava a empresa de um erro custoso, toda vez que sua voz era ouvida e respeitada, ela pensava naquela noite no Fasano, a noite em que um bilionário pediu conselhos financeiros à garçonete como brincadeira. E a garçonete respondeu com as palavras que mudaram tudo. Você está sendo enganado. Simples, direto, verdadeiro. E no final, a verdade sempre vence. Pode demorar. Pode exigir sacrifícios. Pode parecer impossível por muito tempo. Mas a verdade sempre, sempre, encontra uma forma de vir à luz. E quando vem, ilumina tudo.